Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular esse julgamento agora. A tristeza está, ou é, o meio do caminho andado rumo às grandes alegrias. Causa-nos tanto medo, a morte, que focado incessantemente nela, nos apressamos a viver e, contraditoriamente, acabamos por morrer sem viver a vida. Faça tudo como se fosse a primeira vez da sua vida e não como se fosse a última, para não correr o risco de fazê-la simplesmente por obrigação. Muitas vezes questionei como é que todo homem ama a si mesmo mais do que a todo o resto dos homens, mas ainda assim atribui menos valor à sua própria opinião sobre si mesmo do que à opinião dos outros. Podem as palavras, ditas ou escritas, machucar, mas jamais causarão dor maior que o silêncio. O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. Antes de pedir qualquer perdão a Deus, veja se realmente você mesmo já se perdoou. Rejeite seu senso de ofensa e a ofensa por si só desaparece. Depois que confiar em si mesmo, só depois que for digno dessa confiança, exija que os outros confiem em você. O quanto não ganha tranquilidade quem não se preocupa com o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas com seus próprios atos. O valor de um homem é apenas tão elevado como o valor das suas ambições. Se te ocorrer, de manhã, de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento. Levanto-me para retomar a minha obra de homem. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não são necessárias. Quem as eliminar da vida será mais tranquilo e sereno. Aplica-te a todo instante com a atenção para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. Não desprezes a morte, a entenda bem, como uma das coisas que a natureza quer. Bem mais graves são os efeitos produzidos em nós pela ira e pela dor, com os quais reagimos às coisas, do que as que produzimos pelas coisas em si, pelos quais nos encoleiramos e sofremos. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair. Mesmo se devesses viver 3.000 anos, e mesmo tantas vezes 10.000, lembra-te sempre que todos só perdem a existência que vivem e que só se vive a que se perde. A morte é o descanso das repercussões sensórias, de titerear dos impulsos, das divagações do intelecto e dos serviços da carne.